A dupla Grenal foi eliminada da Copa do Brasil na mesma semana e na primeira fase da competição. Um fato que surpreendeu o Brasil inteiro. Estou aqui com o meu amigo Matheus Schenck, do SBT, de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, para falar como é que vocês estão vendo tudo isso que aconteceu essa semana. É impressionante, é a visão que a gente tem daqui, viu, Matheus? Prazer falar contigo. Pois é, André, tudo bem com você? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente tem mesmo que falar de futebol? Não tem alguma outra coisa, alguma guerra na Ucrânia, alguma questão de estiagem, alguma coisa assim para a gente comentar? Porque futebol aqui tá feia a coisa. A gente vê, André, com olhos muito tristes, eu te diria, sabe? Porque o Grêmio foi eliminado com justiça pelo Mirassol e o Internacional também foi eliminado com justiça pelo Globo. Ou seja, não há reclamação para a dupla Grenal fazer em relação aos resultados desses jogos. E como é que chegou a esse ponto? Em algum momento, vocês, assim, antes do jogo contra o Globo ou antes do jogo contra o Mirassol, temiam ou falavam sobre uma provável desclassificação do representante, dos representantes de vocês aí na Copa do Brasil? Eu acredito que não, acredito que... Na verdade, assim, vamos por partes, diria o açougueiro, né? No sábado acontece aquele evento todo lamentável relacionado ao Viasante, acaba que o Grenal é adiado, e existe uma polêmica muito grande ao redor deste evento, e as direções de Grêmio e de Inter começam a se degladiar nos bastidores, e o fato é que ninguém falou de Copa do Brasil durante todos os dias seguintes. Nem mesmo na terça-feira, o nosso principal assunto ainda era o Campeonato Gaúcho. E talvez essa falta de foco tenha afetado, em especial, o Grêmio na partida contra o Mirassol, porque nós vimos uma equipe em campo na terça, uma equipe que leva um gol muito cedo. O Grêmio sai perdendo antes de 5 minutos contra o Mirassol, até consegue virar, mas mostra-se um time muito desatento em campo. E o Inter, na partida contra o Globo, o Inter foi um desastre. Quem teve a ocasião de ver a partida e não sabe que o Inter era o time de branco, daqui a pouco se confunde. Acha que o Globo era o time de branco e o Internacional o time pequeno da história. O Inter perde de 2-0 e não pode reclamar da arbitragem, não pode reclamar do campo, não pode reclamar da falta de sorte. Não, a dupla Grenal ela vem num momento muito ruim. E eu lembro para vocês que em fevereiro de 2021 e comecinho ali de março, a dupla Grenal estava sendo protagonista do futebol brasileiro, com o Inter a pouquíssimos centímetros de ser campeão brasileiro, né, naquele gol anulado do Edenilson, que estava um pezinho, uma unha do dedo do pé impedido no último minuto contra o Corinthians, na rodada final, e o Grêmio, no começo de março, perde a final da Copa do Brasil para o Palmeiras. Ou seja, a dupla Grenal bateu na trave para conquistar títulos brasileiros a coisa de um ano. E nesses 365 dias seguintes, foi um desastre. O Grêmio começou o seu projeto, o seu processo de desintegração logo na sequência. 2 semanas depois, o Grêmio é eliminado da pré-Libertadores pelo Del Valle em casa. E ali cai o Renato Portaluppi e ali começa uma revolução que culmina no rebaixamento em dezembro. No Internacional, a saída do Abel Braga, ao final do Brasileirão de 2020, que termina em fevereiro de 2021, a saída do Abel ela é determinante para o fim daquilo que a gente imaginava que o Inter ia dar continuidade. O Inter parecia que ia começar um projeto novo, com novas ideias, com contratações voltadas para o estilo de jogo do novo técnico, que era o Miguel Ángel Ramírez, mas nada disso aconteceu. O Inter não teve paciência e o Ramírez não teve qualidade. Em poucos meses, em 3 meses, o Inter demitiu o Ramírez, em poucos meses o Grêmio demitiu o Thiago Nunes, e isso vai desembocando numa sucessão de erros que termina com o Grêmio rebaixado, e o Grêmio não pode reclamar de ser rebaixado, o Grêmio ficou 37 rodadas dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, e o Internacional termina em 12º no campeonato, e também agradece aos céus que não havia mais 5 rodadas, porque se tivesse mais 5 rodadas, o Inter ia entrar na zona de rebaixamento.
O Inter vence o Clássico Grenal ali por outubro e acha que o campeonato acabou, que não precisa mais fazer nada. Aqui no Rio Grande do Sul, o grande sentimento é esse. O Inter venceu o Clássico com o gol do Tyson no Beira-Rio e a partir dali, bom, o que vier, veio, o que não vier, tudo bem, tá tudo certo, e o Inter encerra a temporada em outubro. E começa 2022, o Grêmio mantendo um erro, que é o Wagner Mancini. Ao meu ver, não era o técnico ideal para tentar salvar o Grêmio do rebaixamento. O Grêmio não só o mantém, como lhe dá toda a pré-temporada para começar a projetar um time para 2022. As contratações que o Grêmio fez até agora, todas foram indicações do Wagner Mancini, e após o Grêmio terminar a pré-temporada, o Grêmio demite o Mancini. E o Inter também já está com o técnico balançando em um mês de trabalho. Só que a gente está em março, André. A gente está em março e a dupla Grenal faz um campeonato gaúcho que não agrada ninguém, mesmo que o Grêmio seja segundo colocado. Em nenhum momento o Grêmio mostrou alguma coisa que empolga o torcedor. E o Internacional, muito menos. O Inter, nesse momento, é quinto colocado na tabela do gauchão. Enquanto isso, na Copa do Brasil, foi o desastre que a gente viu. Ou seja, eu ainda acho melhor a gente falar da guerra na Ucrânia. E até, ô Matheus, ontem eu estava assistindo o jogo, eu estava na Rádio Sagres, estava junto com o Tim. O Tim é um ex-jogador, ele jogou até no Inter. Ele era do Vila Nova, ele jogou no Inter, e a gente estava vendo o início do jogo lá do Inter com o Globo. Tinha terminado o jogo do Atlético Goianiense. Até eu comentei com ele no ar, eu falei, rapaz, será que o pessoal do Inter está nervoso por causa desse jogo? Por causa da eliminação do Grêmio, a responsabilidade aumentou nesse jogo aí, eles estão com medo de rodar também? Aí ele até falou, falei, deve estar. Será que de alguma maneira a desclassificação do Inter influenciou de alguma forma a desclassificação do Grêmio, estimulou de alguma forma, interferiu de alguma forma nesse jogo do Inter também, Matheus? Pois é, se tem uma coisa que a gente aprende aqui no Rio Grande do Sul é que o resultado de um influencia no resultado do outro, sem dúvida. Isso é uma verdade, assim, que a gente toma como verdade. Só que eu fiquei achando, eu pelo menos acreditei, que a derrota do Grêmio serviria para o Inter ligar os alertas e entrar em campo muito atento à partida, que o Inter entrasse em campo sabendo que não era jogo jogado. Por mais que o Globo tivesse levado, por exemplo, 4-0 do ABC de Natal na semana anterior, o Inter teria que entrar em campo lutando para a vitória e mostrando que era o time grande envolvido nessa parada. O próprio goleiro Daniel, que tomou um frango, havia falado à imprensa aqui no dia anterior que o empate não servia. O Inter não ia entrar em campo para empatar, ia entrar em campo para jogar para vencer. E não foi o que a gente viu. A gente viu um time muito nervoso, um time errando passes. O próprio Edenilson aqui viralizou 2 lances do Edenilson, uma cobrança de falta ridícula e um passe dele, que ele tenta dar uma cavadinha e manda direto para a lateral. O Edenilson é um dos símbolos desse time do Internacional. Ele foi um dos melhores, se não o melhor jogador do time em 2021, alcança a vaga na seleção brasileira graças à temporada e sucumbe em 2022 até aqui. O Internacional não consegue mostrar o mínimo daquilo que se esperava com o Medina. Ele veio com essa proposta de um time ofensivo, de um time protagonista, como ele vem falando nas coletivas, só que o Inter em campo não mostra nada disso. O Inter não conseguiu ser protagonista contra o Globo. Você mesmo que assistiu a partida, você pode me responder. Quem esteve mais perto de vencer? O Globo ou o Internacional? O Globo, né? Agora sobrou aí o Glória de Vacaria e o Juventude, né? Isso. Qual a perspectiva? A perspectiva não é de chegar à terceira fase, não, porque o Juventude também está mal aí no estadual, né, Matheus? É verdade, o Juventude já trocou de técnico, né? Perdeu vários jogos, né, nessa primeira metade de temporada, trocou o técnico, saiu o Jair Ventura, agora ganha um gás novo, né, com o Eduardo Batista, que fez um trabalho brilhante, foi campeão da Série D no Mirassol, e se despediu do Mirassol vencendo e eliminando o Grêmio, mas é o que você falou, não é um time que empolga, e o Glória de Vacaria menos ainda. O Glória, até agora, sabe quantos jogos nessa temporada o Glória fez? A partida contra o Brasil de Pelotas. O Glória estreou na temporada na Copa do Brasil. A divisão de acesso gaúcha, que é a nossa segunda divisão, começa só em abril.
Então, não dá para esperar muita coisa, né? O Glória que enfrenta, se não me engano, o Vitória da Bahia, jogo em Salvador, né? E o Juventude, eu confesso que agora eu não lembro quem é que enfrenta, mas eu não consigo ter a menor confiança de que esses times vão muito longe na Copa do Brasil. Matheus Schenck, muito obrigado pela sua participação. Você tem um canal no YouTube, né? Você também tem um perfil no Twitter, o Nonsense, né? Isso. Muita gente aqui vivia falando para eu falar de dupla Grenal, mas eu respondia: rapaz, o que mais tem aqui é jornalista falando de dupla Grenal. Então eu criei um canal diferente. Eu criei um canal para contar histórias e curiosidades do mundo da bola. É o Nonsense Football, para quem quiser só conferir. E é um conteúdo muito bom, eu acompanho. Até eu conhecia o Matheus, mas não sabia que ele era do Nonsense. Eu já era seguidor do Nonsense há muito tempo. E depois, por acaso, descobri que era ele que fazia. Eu sou seguidor no Twitter e também o canal no YouTube. Valeu. Matheus. Muito obrigado aí. Sucesso. Obrigado. Uma boa tarde. Tchau, tchau.